Bom, a gente então implementou o SD-WAN, né? Ok, estamos com uma conectividade bem definida dentro da nossa empresa e a segurança também dos sites todos, tudo bem definido. Mas a grande pergunta é, implementando o SD-WAN seguro, a gente atendeu todos os requisitos das companhias? E a resposta é não totalmente. A gente tem mais coisas, porque hoje a gente vive num mundo onde aplicações estão em qualquer lugar e, principalmente, usuários estão em qualquer lugar, trabalhando no modelo híbrido, alguns dias em casa, alguns dias no escritório e assim por diante. E isso traz uma série de fatores importantes para a gente. Numa pesquisa recente do IDC, foi identificado que as empresas almejam aumentar a produtividade e reduzir os custos operacionais. Não é novidade para ninguém, isso sempre foi, né? Mas, enfim, com a utilização dos links, de SD-WANs, variedade, flexibilidade, a gente consegue ter isso, mas a gente não pode pensar pura e simplesmente no usuário que está dentro do escritório. Nesse modelo híbrido agora, a gente precisa pensar também nos usuários que estão móveis, que estão em qualquer lugar, estão trabalhando a partir de um hotel, estão trabalhando a partir de casa, estão viajando e assim por diante. Outros pontos importantes também que a gente tem é que a gente está sempre procurando melhorar as medidas de privacidade dos dados. Na mídia, a gente vê uma série de notícias com relação a esse vazamento de dados, existem leis específicas para conformidade com isso, e isso é uma coisa muito séria. Então, a segurança ela precisa ser encarada dessa forma. Tá? E a gente também precisa fazer um equilíbrio né, sobre digital e fixo. A gente está numa era de evolução, de transformação, de aceleração digital, né? E a gente precisa programar e trabalhar de uma forma mais adequada para poder acelerar isso e transformar a nossa empresa em uma empresa totalmente digital, que vai tornar ela mais competitiva. Bom, as necessidades para tudo isso que a gente está falando, modelo híbrido de trabalho, acesso à nuvem, acesso a SaaS, acesso à internet como parte do trabalho, ela vem numa evolução, que a gente parte lá de 2002 com MPLS, aí a gente começou a trabalhar cada vez mais com aplicações web, serviços web, praticamente quase todas as aplicações foram portadas para a web, e a gente precisava de uma tecnologia, né, um SWG, um Security Web Gateway para fazer essa proteção. Vem o ZTNA para ajudar a gente nesse acesso remoto, zero confiança zero, a conexão com aplicações. A gente começa a ter o SD-WAN seguro para proteger toda a parte das localidades da empresa, dos escritórios remotos, dos data centers, enfim, das localidades de cloud e assim por diante. O SD-WAN seguro ajuda a gente com isso. A gente também agora cada vez mais usando serviços de dados em ambientes SaaS, como por exemplo o Microsoft Drive. A gente precisa ter uma política para qual arquivo que eu posso fazer download, qual arquivo que eu posso fazer um upload, como que eu posso distribuir esses arquivos. Então, uma solução de CASB, né, de broker, ela acaba ajudando a gente para isso. E, no final do dia, a gente está buscando sempre, para prover o mesmo nível de segurança que a gente tem no escritório, funcionalidades de um Firewall como serviço implementado para qualquer uma das pontas. Bom, isso daí, toda essa evolução que a gente teve, pessoal, ela vai refletir numa definição que o Gartner fez em 2019, que é a definição de SASE, né? Que é um Security Access Service Edge, né, que a ideia é a gente ter toda uma quantidade de serviços né, de proteção para que a gente proteja o nosso ambiente. E isso tudo é formado por estes componentes. Componentes de SD, de uma comunicação, desde a comunicação dentro da rede corporativa com SD-WAN para a comunicação externa, onde a gente vai implementar todos esses ambientes. E a ideia aqui é que a gente faça isso através de um serviço de nuvem, para evitar que a gente tenha que implementar, por exemplo, caixinhas na casa dos clientes, imaginando um acesso remoto. Então, a gente pega um cliente remoto, um usuário remoto, conecta ele numa nuvem de proteção, numa nuvem de segurança, e apresenta e implementa todos esses serviços de SaaS, né, de segurança, com a simplicidade e com a política igual que a gente teria quando a gente estaria conectado dentro da rede corporativa. Mas, Paulo, você vai falar um pouco dos problemas que o Gartner encontrou com essa definição? Sim, o principal que foi encontrado aqui, Sandro, e obrigado pela pergunta, é que, poxa, manejar todos esses elementos, todos esses componentes de forma individual, ele traz uma série de pontos de atenção, que é a complexidade de eu manejar, por exemplo, várias consoles, vários equipamentos com várias equipes diferentes. Pensando nisso, o que o Gartner propôs a partir de 2022, e agora em 24 está cada vez mais quente esse assunto, é trabalhar com a ideia de Single Vendor SaaS. Quer dizer, um único provedor de tecnologia ou um provedor de serviço que fornece todo o serviço de SaaS para você. E quando a gente está falando de serviço de SaaS, é um SD-WAN seguro para as localidades físicas, né, e para o ambiente de cloud, quer dizer, para o ambiente on-premises, e todos esses outros serviços de nuvem para usuário remoto ou sites remotos pequenos. Então, Gartner fez uma redefinição disso, né, e
tem uma recomendação de single vendor SaaS. E a Fortinet, o que acontece? Ela foi classificada no quadrante mágico do Gartner como líder já em 2023 para esse serviço.